O Melk, pessoal, o Melk falou o seguinte: acho que vai acabar a eletrônica analógica ou a digital, porque as peças estão ficando cada vez mais miniaturizadas, né? E também difícil de encontrar, assim fica impossível fazer manutenção, certo? Então, se o nosso campo de análise, né, Melk, né, meus queridos alunos aqui do Eletrônica Fácil, for que, devido à miniaturização, vai ficar difícil encontrar um componente ou outro, se é por isso que a eletrônica vai acabar, a resposta é não. Não vai acabar a eletrônica analógica, não vai acabar a eletrônica digital. Por quê? Pensa comigo, pessoal, ó, saca só. O ser humano precisa de energia, não precisa? Então, olha só que louco. O que a gente usa para que a gente possa ganhar energia, pessoal? Eu uso para ganhar energia a positividade de todos vocês que estão aqui comigo nessa live, nesse bate-papo espetacular, não é mesmo? Mas além disso, a gente precisa se alimentar. Então, o ser humano, né? O ser humano, homens, mulheres, meninos, tal, a gente precisa se alimentar para ter energia. Então, quando a gente come os nossos alimentos, a gente adquire energia, né? E a nossa energia ao longo do dia varia constantemente ao longo do tempo. Perfeito? Se a gente come mais, adquire mais energia, come menos, menos energia. Mas assim também a gente pode analisar que, dependendo da qualidade daquilo que você come, você pode ter melhor desempenho ou pior desempenho naquilo que você faz. Então saca só, meu aluno Melk e todos os alunos do Eletrônica Fácil. Quando a gente fala de eletrônica analógica, é a eletrônica onde os dispositivos que estão inseridos nela podem sofrer, variar e funcionar com características diferentes no decorrer do tempo. Por quê? Saca só, o que é um sinal analógico, galera, meus queridos alunos? Um sinal analógico é aquele que no decorrer do tempo pode ter o quê? Diversos valores de amplitude, independente do que você está analisando. Então, olha lá, quando você pega, né, e tem que fornecer energia para uma placa eletrônica, o que você precisa? De uma fonte. Perfeito? E a fonte ela pode se dividir em duas, a fonte linear e a fonte chaveada. E aí o que acontece? Quando a gente pega e analisa fontes de alimentação, quais são os circuitos que trabalham para que ela funcione com sucesso? Bem, primeiramente, quando eu estou alimentando algo que exija processamento, a gente precisa fazer o quê? Uma retificação. E qual componente é a base da retificação? Retificação, tornar reto. Então eu uso diodo para fazer essa conversão. Perfeito? E aí, qual que é a ideia? Vai entrar uma tensão alternada e vai virar uma tensão contínua. Não é mesmo, meu querido Mel, meus queridos alunos, amigos do Eletrônica Fácil? É ou não é? E aí, saca só. A análise de eletrônica analógica quer dizer o quê? Que ao longo do tempo, a tensão da entrada, a corrente da entrada e a potência que está sendo solicitada da fonte vai ficar mudando no decorrer do tempo. Por quê? Porque a corrente depende do quê? Da tensão que eu estou fornecendo, da resistência equivalente do circuito que está consumindo energia. Perfeito? Não é mesmo? E aí, se eu vario, por exemplo, se eu estou consumindo mais energia, eu vou fornecer de um jeito. Se eu estou consumindo menos energia, eu vou fornecer de um outro jeito. É assim também que o nosso corpo funciona. Se a gente está em stand-by, estou sentado, bonitinho, estou conversando aqui com vocês, eu estou tendo um gasto de energia. Se eu vou para academia, tô na esteira lá, 14, 15 km por hora. Então, os músculos estão solicitando muita energia. Então, o meu corpo, o meu sistema de fornecimento de energia ou conversão de energia vai trabalhar de uma outra maneira para estar fornecendo para os meus músculos terem ótimo desempenho nos meus exercícios. Né, meus queridos? E aí, o que acontece? Saca só. Quando a gente fala da eletrônica analógica, nós temos que pensar que os diodos, os transistores, tá? Os MOSFETs, os chaveadores,
o sinal PWM, modulação por largura de pulso. Isso sempre vai ficar mudando, se adaptando no decorrer do tempo, para que a carga que está solicitando energia, seja a minha placa eletrônica, seja um microprocessador, seja o que for, para que tenha um excelente desempenho. E outra coisa, qual placa que não precisa de uma fonte de alimentação, pessoal? Qual é a placa que não precisa ser alimentada corretamente para ter um bom desempenho? E aí entram outras coisas que precisam ser analisadas dentro da eletrônica analógica, que são o quê? São os ruídos elétricos, são as interferências elétricas. E o que é um ruído? E o que é uma interferência elétrica? O que é uma interferência elétrica? Basicamente, é algo indesejado, é uma mudança de comportamento, uma mudança de formato no sinal eletrônico que eu pretendo ter e que é indesejado e que pode piorar a qualidade da energia, tá? É a mesma coisa, por exemplo, o ser humano, pô, tô consumindo energia, tô fazendo um exercício físico. Se eu faço um consumo faço um esforço muito grande que exige do meu corpo quantidade de calorias que ele ainda não está pronto para me fornecer, o que vai acontecer? Geralmente pode te dar sonolência, pode abaixar a sua pressão. E dentro do sistema eletrônico é a mesma coisa. Se ele vai sugar do sistema de alimentação, da fonte, seja linear ou chaveada, mais energia que ela pode, vai ter o quê? Um afundamento da tensão. Né, pessoal? Vocês sabem que quando você pega, por exemplo, um sistema com um transformador, você exige uma corrente muito grande, maior que ele pode te fornecer, o que acontece? A tensão dele de saída ela acaba arriando, acaba dando uma diminuída em relação ao nominal. E isso pode prejudicar quem está lá na frente. E é por isso que os sistemas de regulação de tensão têm que trabalhar com isso, junto com filtros, que pode ser passa alta, passa baixa, passa faixa, rejeita banda, né? E aí o que acontece? Você tem que saber que um sistema analógico é tudo isso que eu falei, mas basicamente todos os outros componentes que estão inseridos para que a qualidade da energia elétrica seja um espetáculo. Então vamos lá. Eletrônica analógica é a eletrônica que tem a sua constante variação do desempenho no decorrer do tempo. Quais componentes estão inseridos? Pô, diodos, transistores, diodos Zener, né? Os varistores que trabalham com a proteção do surto, ok? Os transistores que num circuito de interface eletrônica, vão fazer com que a corrente que entra vai ser amplificada para acionar uma carga de potência maior, seja os transistores bipolares de junção, os TBJ, ou os MOSFETs, ou os IGBT, entre outros transistores, né? Os amplificadores operacionais, que, por exemplo, eu estou falando aqui, vão entrar microvolts lá no nosso microfone de eletreto, ele vai pegar, amplificar lá 10, 20, 100, 1000, 2000, 10.000 estágios para que o som amplifique, tenha uma amplitude legal para ser tratado, corrigido, etc. Até chegar aí na casa de vocês, né? Então, pessoal, o que acontece? Qualquer sistema eletrônico, seja ele com um processador mais avançado, o Core 7, o Core 5, na área de internet das coisas, tem lá o ESP32, o Node MCU com ESP82V6, modelo 12E. Pô, tem lá um microcontrolador, um ARM, pá. Sempre quando você tem um sistema digital de processamento, microprocessador, o que você tem que ter junto com ele? Alimentação, interface eletrônica, condicionador de sinal para adaptar um sinal que está entrando de um jeito e adaptar para mim do jeito que eu vou fazer com que ele sirva para mim da melhor forma possível. Quem faz isso são os componentes analógicos, pessoal. Então, olha que louco. Toda digital está junto com uma analógica. Um dá suporte para o outro. E é isso que faz o nosso mundo da eletroeletrônica ser belo, maravilhoso e esplêndido, tá? E que detalhe, vai exigir cada vez mais de você, meu querido aluno que está aqui, ó, que está comigo, que você tem que aprender, tem que evoluir. Mas para isso você precisa partir do básico. E aí você vai crescendo, e evoluindo sendo faixa preta no mundo da eletroeletrônica, né? A gente falou o quê? Das análises analógicas.
Agora, a miniaturização dos componentes não é desculpa para isso. Por quê? Porque eu tenho transistor PTH, componente que atravessa o furo, só do lado do outro lado. Por exemplo, aqui no nosso Shield, né? Todos os componentes são PTH, então eles atravessam lá o furo. Aliás, todos não, tem os resistores SMD aqui dos LEDs, né? Isso não é desculpa. Por quê? Porque eu tenho a maioria dos componentes PTH em SMD, tá? E isso não vai deixar de morrer. Isso vai o quê? Evoluir. Por quê? Porque a cada vez que a gente vai evoluindo o mundo eletroeletrônico, a gente vai buscando o quê? Eficiência energética, ou seja, com menos energia, fazer mais coisa. Não é assim que as lâmpadas estão fazendo com que as coisas mudem de patamar? Antes a gente falava do quê? Pô, dava aula lá de lâmpada incandescente, onde você tinha, sei lá, 90% de toda a energia sendo transferida de forma térmica e 10% sendo convertido em luminosa. Hoje com a lâmpada LED, você tem algumas lâmpadas aí, sei lá, 7 watts, que tem o mesmo rendimento em termos de eficiência luminosa que as lâmpadas de 100 watts incandescentes. O que fez com que isso aí acontecesse? Evolução tecnológica, eletrônica analógica. Qual que é o dispositivo principal que está lá? LED. Agora olha que louco, todo LED tem um driver, tem uma fonte de alimentação. E a eletrônica analógica continua ali. Então a eletrônica analógica vai morrer? A analógica vai morrer? Eu acho que não, né, pessoal? Tá? Se fez sentido já para você se a eletrônica analógica vai morrer, deixa nos comentários aqui. Hashtag eletrônica analógica. Hashtag eletrônica vive. Hashtag eletrônica evolução. Eletrônica fácil. Professor Rodolfo. Por quê? Porque é isso, gente, que faz com que a nossa eletrônica sempre cresça, sempre permaneça, sempre exista. E ela sempre vai existir. Uma outra dúvida da galera, pessoal, é o seguinte, tá? Quando a gente fala de eletrônica analógica, tá? Será que a eletrônica analógica vai sobreviver mesmo? Saca só, tudo aquilo que está acontecendo conosco nesse momento aqui tem um monte de variáveis analógicas, né? Então, saca só, o que acontece, tá? Estamos analisando termicamente o que está acontecendo. Então, por exemplo, tem lá um circuito integrado, tem um transistor, tem um LED, tem um amplificador operacional, tem uma solda, tem um diodo Zener, né? O que tem de analógico nele? Nossa, corrente pode variar qualquer valor no decorrer do tempo. Tensão, temperatura, muitos componentes, quando você varia a temperatura por ele, você prejudica demais a estabilidade dele. Por exemplo, o diodo Zener é assim, o transistor é assim, os microprocessadores é assim. Já parou para pensar que isso acontece com você diariamente? No seu celular, no seu smartphone? Já parou para pensar que toda vez que o seu smartphone começa a aquecer demais, ele trava? Por que ele está travando? Já parou para pensar nisso? Porque quando você tem uma sobrecarga térmica em placas, em sistemas eletrônicos, o que vai acontecer, pessoal? Perda de desempenho. Perda de desempenho pode ser o quê? Variação da tensão de estabilização. Pode ser o quê? Quanto mais termicamente você está no sistema, menos corrente, menos fornecimento de potência, né? Desvio de trabalho, desvio de curva característica. Isso a gente está falando só da temperatura, que está aí no seu bolso todo dia e você ainda não entende por que o seu smartphone perde desempenho quando esquenta muito. E por que ele esquenta muito? Porque você está usando muitas aplicações rodando ao mesmo tempo, solicitando muita potência da bateria do seu sistema, tá? A umidade relativa do ar, né, basicamente, é mais percentual, menos percentual. E aí, a eletrônica analógica não vai morrer também, porque tudo aquilo que vai ter que mapear isso é componente eletrônico, é sistema eletrônico, é aquisição de dados. E como é que você faz a aquisição de dados, né? Com interfaces eletrônicas, com circuitos condicionadores de sinal, com fotoacopladores, com amplificadores operacionais. E quem vai calcular e projetar e tratar tudo isso para você são sistemas digitais. E sistemas digitais podem ser o quê? Microcontroladores com arquitetura de 8 bits, 16 bits, 32 bits. Pode ser um ARM, pode ser um FPGA, pode ser um microcontrolador da área de internet das coisas, já mandando isso via Wi-Fi e com conectividade à internet lá para um servidor no ThinkSpeak, que vai plotar um gráfico para você. E a eletrônica analógica vai morrer? Ela nunca vai morrer. Por quê? Como disse o nosso querido
nosso querido aluno aqui, ó, já disse aqui, nosso querido Luan Carvalho, meu querido amigo Luan Carvalho, ele diz o seguinte, ó, a eletrônica analógica não vai morrer porque o nosso mundo é analógico. Então, uma salva de palmas para você e para toda a família Eletrônica Fácil, que também conseguiu entender que a eletrônica analógica nunca vai deixar de existir. Tá bom? Se você tem outra opinião, concorda ou discorda, deixa aqui nos comentários, mas não esquece do seu like. Compartilhe com seus amigos que ainda falam que eletrônica, que as placas eletrônicas vão morrer, que isso vai acabar, que aquilo vai acabar. E não acabará nunca, só tende a evoluir, só tende a se transformar para a melhoria da tecnologia 4.0. Beleza, gente? Se inscreve no canal se você é novo por aqui e compartilha esse vídeo com seus amigos para que a gente possa ajudar mais e mais pessoas sempre. Detalhe, já já seremos 100 mil inscritos. Muito obrigado. Tamo junto, galera!